Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, abra comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante. Quero expressar a minha gratidão de mais uma vez estar com os irmãos. Que Deus os abençoe poderosamente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? A música O Melhor de Deus Ainda Está por Vir, composta pelo cantor Kleber Lucas, foi lançada originalmente pela MK Music, no ano de 2005, especificamente no mês de maio. Mas essa música ela se tornou um sucesso em nosso país no ano de 2006, num DVD por título Propósito, do mesmo cantor Kleber Lucas. E essa música, O Melhor de Deus Ainda Está por Vir, foi um sucesso naquela época. A razão de sucesso foi o fato dela criar esperança na vida de alguém que ainda não chegou aonde desejava chegar. Nós somos seres que amamos motivação. Então, quanto mais motivação, melhor para o nosso coração. No entanto, quando as coisas dão errado, rapidamente a gente tenta se motivar, criando expectativas de que Deus tem algo melhor para nós. Se você se frustra com algum plano, com algum sonho, rapidamente o teu coração começa a buscar caminhos de que o tempo de Deus não chegou e que Deus tem algo melhor. Por isso que a música O Melhor de Deus Ainda Está por Vir, ela fez tanto sucesso. Mas na realidade, sem generalizar, porque não são todas as pessoas assim, mas reagir aos fracassos da vida ou aos sonhos frustrados desta maneira, como se algo melhor ainda está para vir, é apenas o reflexo de um mundo raso e superficial. É o reflexo do mundo em que nós vivemos. Porque o mundo em que nós vivemos não enxerga Cristo como o bem supremo da vida. Especificamente quando o cenário é ruim. Se o cenário é ruim, parece que as pessoas rapidamente se esquecem de que Cristo é o bem supremo da vida delas. Veja bem, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cerca de 1,5 milhão de pessoas fizeram procedimentos estéticos no Brasil no ano passado. Então, muitas pessoas se mostraram insatisfeitas com a aparência, tentaram melhorar a aparência com o procedimento estético. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado neste ano sobre o ano passado, a cada 2 casamentos, e isso não envolve as questões judiciais, mas a cada 2 casamentos, um terminou em divórcio, mostrando que as pessoas também ficaram insatisfeitas, ou cada vez mais ficam insatisfeitas com os seus cônjuges, com os seus parceiros. Segundo o mesmo IBGE, já este ano, nós entramos no mês de maio,
e 53% das pessoas entrevistadas pretendem mudar de emprego ainda este ano, porque o emprego que se encontram, segundo elas, não supre as necessidades, não supre todas as expectativas destas pessoas. Então, a gente tem pessoas insatisfeitas com a aparência, pessoas insatisfeitas no casamento, pessoas insatisfeitas com os seus empregos, tem pessoas insatisfeitas com a faculdade, pessoas insatisfeitas com escolas, pessoas insatisfeitas com igrejas, e geralmente o discurso adotado é: o melhor de Deus ainda não chegou, ainda está por vir, talvez a melhor fase da minha vida ainda está por vir. E aqui é que mora o perigo, porque reduzir a vidas a expectativas é muito perigoso. Um pensador, um filósofo já dizia que quem reduz a vida a expectativas prefere desistir das coisas do que se ajustar ou se adequar a elas. Prefere desaparecer de determinados ambientes do que confrontar os ambientes que está presente. E por isso essas pessoas, elas estão fadadas a uma vida cheia de desilusão, porque elas nunca se adaptam. Elas estão sempre insatisfeitas com a vida que têm. Em outras palavras, reduzir a vida a expectativas é ser vítima desse mundo sem Cristo, que é raso e que é superficial. Mas na contramão das expectativas, Paulo disse a Timóteo, lá no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 8, tendo o que comer, e não precisa ser a melhor comida, tendo o que se vestir, Timóteo, e não precisa ser uma roupa de grife, nisso estejais contente. O contentamento, por outro lado, é o reflexo de uma vida que entendeu que o melhor de Deus é Cristo. E Ele já veio. E Cristo já nos alcançou. Nós estamos diante da carta conhecida como Carta da Alegria. A carta aos Filipenses, segundo os nossos bons doutrinadores, bons comentaristas, é conhecida como a Carta da Alegria. Porque Paulo usa essa expressão alegria em vários momentos nesta carta. No entanto, a pergunta que nós devemos fazer é: Paulo, quando escreve essa carta, ele tinha razões para estar feliz? Será que ele tinha razões lógicas, razões humanas para estar alegre? É o que nós vamos tentar responder nesta noite através da exposição deste capítulo 3. No capítulo 3, de antemão, Paulo está fazendo uma exortação àqueles irmãos de Filipos que eles, de alguma maneira, não se deixassem seduzir pela doutrina dos judaizantes. Os judaizantes eram pessoas judaicas, eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas que continuaram a praticar as obras da lei. E eles praticavam a tal ponto que eles confiavam tanto nas obras da lei, especificamente na guarda do sábado e na circuncisão, de que Paulo diz que eles confiavam muito na carne para serem salvos. Então Paulo vai advertir que estes irmãos não se deixem seduzir pela doutrina dos judaizantes. E a outra parte do capítulo 3, Paulo vai exortar aqueles irmãos também a deixarem de lado tudo que o mundo pode oferecer, tudo que o interesse próprio pode oferecer, e incentiva aqueles irmãos a abandonarem o mundo, abandonarem o interesse próprio e buscarem aquilo que de fato é central, que é o conhecimento de Cristo Jesus. Isto é que é central na vida de qualquer ser humano. Quanto mais ele conhece a Cristo, quanto mais ele se aprofunda no conhecimento de Deus, mais contente e satisfeito este coração será. Dito isto, eu quero pregar brevemente nesta noite sobre a seguinte proposição: quais são os aspectos visíveis de alguém que se conformou ao melhor de Deus, Cristo? Quais são os aspectos visíveis de alguém conformado a Cristo Jesus? Eu não sei se todos que estão aqui presentes são cristãos, já fizeram uma profissão de fé pública. Se sim, glória a Deus por isso, essa palavra também é para o seu coração. Se você não é cristão, essa palavra também é para o seu coração.
Em primeiro lugar, um aspecto visível de alguém que está satisfeito com Cristo e contente em Cristo, independente das circunstâncias, é que este coração ele é desapegado de conquistas terrenas. Este coração ele não é posto, não tem como fundamento um currículo terreno, uma conquista terrena e passageira. E para falar sobre isso, eu preciso mencionar brevemente um pouco sobre a biografia do apóstolo Paulo, especificamente o período em que ele começa a estudar a tradição judaica até o período em que ele sai fariseu no judaísmo. Segundo Charles Ferguson, que é um teólogo que escreveu sobre a vida e os tempos do apóstolo Paulo, ele diz que Saulo iniciou seus estudos com 5 anos de idade, conforme a cultura judaica daquela época. As crianças começavam a estudar com 5 anos de idade, especificamente os meninos, e os pais, o pai, no caso o homem, era o principal responsável pela educação daquela criança neste momento. Aos 13 anos, Saulo foi levado a uma sinagoga local para uma cerimônia conhecida entre os judeus de Bar Mitzvah. Esta cerimônia tornava aquela criança de 13 anos responsável legal pelos seus atos. Então, diferentemente de hoje, que um adolescente de 13 anos não é responsável legal pelos seus atos públicos, já naquela época, com 13 anos, a partir dessa cerimônia, uma criança se tornava responsável pelos seus atos na vida pública. Ainda com 13 anos de idade, devido à sua capacidade intelectual e moral, os pais de Saulo direcionaram Saulo da cidade de Tarso para a cidade de Jerusalém, aonde ele vai estudar em uma das melhores escolas rabínicas da época, com um professor chamado Gamaliel. E lá, em Jerusalém, ele fica até os 25 anos de idade. Quando ele completa 25 anos de idade, termina a sua fase de estudos em Jerusalém, ele retorna para Tarso, porque agora ele deveria passar 5 anos numa sinagoga local de Tarso, até completar os 30 anos de idade, para sair ou se formar a fariseu. Quando Paulo volta para Tarso, mesmo não atingindo ainda a idade necessária de 30 anos, ele tomou lugar junto aos homens da sinagoga e ele se tornou um dos principais da sinagoga. Quando ele completa 30 anos de idade, ele se torna fariseu e se torna não apenas um fariseu simples, comum, mas um dos principais fariseus, avantajando-se em muito aqueles que tinham mais idade do que ele. Nesse inteirinho, Saulo conquistou um currículo impressionante. Por que um currículo impressionante? É o currículo que ele descreve aqui no capítulo 3. Veja comigo. A partir do versículo 4. Vamos ler do versículo 3, porque isso facilita a nossa compreensão. Capítulo 3, versículo 3 de Filipenses diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Aqui é uma resposta aos judaizantes. Quando ele diz não confiamos na carne, é porque os judaizantes confiavam em obras da carne para a salvação. Mas aí no versículo 4, Paulo vai abrir um parêntese. Ele vai dizer assim, olha, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E a gente pergunta, por quê, Paulo? E ele vai explicar. Olha o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui está o currículo que ele conquistou na sua fase de estudos até sair fariseu. Ser circuncidado ao 8º dia era exatamente cumprir a lei levítica. Conforme Levítico capítulo 12, versículo 3. A lei prescrevia que uma criança, que um homem, um menino, fosse circuncidado ao 8º dia. E isso mostra que os pais de Saulo seguiram à risca a tradição do judaísmo, mostrando que Paulo não era prosélito do judaísmo. Paulo era um judeu nato. Paulo vai dizer que os seus antepassados também eram israelitas. E ser membro da nação eleita era um motivo de orgulho para os judeus. É tanto que eles chamavam aqueles que estavam fora da nação eleita de gentios ou cachorros.
cachorrinhos. Mas Paulo vai dizer também assim: eu sou da tribo de Benjamim. E isso era um motivo de vanglória para um judeu no primeiro século. Por quê? Ser da tribo de Benjamim, levando em consideração o passado de Benjamim. Benjamim, juntamente com José, foram os filhos da mulher que Jacó mais amava. E isso era um motivo de se vangloriar. Por quê? Porque eu sou filho da mulher que o pai Jacó mais amava. Mas foi de Benjamim também que saiu o primeiro rei de Israel, Saul. E o nome Saulo se assemelhava-se em muito na semântica ao nome Saul. Tem teóricos que dizem até o ponto de que Saulo era um termozinho grego para Saul. Mas não apenas isso. Saulo vai dizer que a sua prática e herança eram hebraístas. Ele diz: eu sou hebreu de hebreus. E ser hebreu de hebreus também era algo para vanglória. Porque depois do cativeiro babilônico, dos 70 anos que o povo de Judá passa na Babilônia, quando eles voltam, e alguns ficam ainda espalhados pelo Império Babilônico, muitos judeus deixaram de falar o hebraico e passaram a falar o aramaico. Então, nem todos os judeus dominavam o hebraico no primeiro século. Mas Paulo diz: eu sou hebreu de hebreus. Então, ele manteve, ou melhor, os seus pais mantiveram a língua hebraica, ensinaram Saulo a língua hebraica, e ele cresceu falando tanto o hebraico, o aramaico, o grego, é tanto que ele era considerado um poliglota em idiomas. Paulo também diz: olha, e quanto à lei eu fui fariseu. Para a gente hoje, talvez farisaísmo seja sinônimo de hipocrisia. Mas no primeiro século, antes da chegada do Mestre, do nosso Senhor Jesus, ser fariseu era um motivo de muito respeito. Porque eram os fariseus, ainda mais que os saduceus, os grandes defensores da lei. Todavia, a gente sabia que depois que Cristo chegou, nós sabemos disso, Cristo denunciou muito da hipocrisia daqueles fariseus. Todavia, isso não tira o mérito de que ser fariseu naquela época era um motivo de muito respeito para quem chegava a este título. Era um homem extremamente respeitado. E ele era tão fervoroso, tão cumpridor das tradições, que ele chegou, pelo seu zelo, perseguir a igreja do Senhor Jesus. A ponto de ser considerado um homem irrepreensível. Então está aqui a construção do currículo do apóstolo Paulo. Por isso que ele está dizendo aos filipenses: olha, se os judaizantes pensam que podem confiar em obras da carne, eu ainda mais. Olha aqui o meu currículo. Olha aqui o que eu conquistei. Mas o que é interessante? Tudo isso que Paulo fala aqui não é motivo, ele não está se vangloriando para os filipenses, mas é apenas para mostrar que se alguém pode confiar em si mesmo, esse alguém era ele. Mas com a entrada de Cristo na vida dele, lá no caminho de Damasco, quando ele tem um encontro genuíno com Cristo, esse encontro levou ele a renunciar todas as vantagens que ele conquistou no judaísmo, passando a considerá-las agora como desvantagens. Depois que Cristo entrou no coração dele, todas as virtudes, todo o currículo que ele construiu, parece que agora ele não enxerga mais como vantagens, mas desvantagens. Ele chega a ponto de considerá-las mero lixo. Por quê? É o que diz aqui no versículo 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha só, o versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, talvez a sua versão esteja realmente lixo, para ganhar a Cristo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma reação do apóstolo Paulo, depois que Cristo entra na vida dele. O que para ele era lucro, o que para qualquer judeu do primeiro século era lucro, ele considerou perda, mero lixo, refúgio, depois que Cristo entrou no coração dele. E o que Paulo está querendo dizer aqui não é que as virtudes que ele alcançou, que ele conquistou, de fato era lixo, mas comparado ao conhecimento de Cristo, é lixo. É isso que ele está querendo dizer. Comparado a Cristo Jesus, nenhum currículo terreno é superior. Nenhuma conquista. Diante dessa reação de Paulo ao seu próprio currículo, a tudo aquilo que ele conquistou, eu pergunto: e
E quanto a nós, irmãos? E quanto a nós? Como nós estamos reagindo ao currículo que nós construímos aqui na Terra? Talvez a gente esteja tentado, porque nós somos tentados demais nestas questões, a nos gabar de coisas tão menores. A gente não atingiu nem esse currículo que o apóstolo Paulo conseguiu aqui. E a gente fica se gabando de coisas pequenas. Tem pessoas que se gabam porque tem mais condição, uma condiçãozinha a mais financeira do que outra pessoa. Tem alguém que se gaba pela posição social que alcançou na sociedade. Talvez atingiu um cargo público e agora essa pessoa ela fica se sentindo melhor do que outra. Tem outras pessoas que se gabam pela cultura que tem. Porque é mais inteligente, porque é mais sabido do que outras pessoas. Tem pessoas que se gabam porque é mais estáveis emocionalmente. E olha para aquela pessoa que é mais frágil emocionalmente, dizendo assim, eu mesmo que não queria ser daquele jeito, ainda bem que eu não sou. Tem pessoas que se gabam pela família que tem. Ah, porque meu pai é isso, né? Minha mãe é isso. Meu pai é policial. Minha mãe é prefeita. Tem pessoas que se gabam pelo sucesso empresarial. Atingiu um patamar na empresa, chegou pequeno, cresceu lá dentro e agora não reconhece mais aqueles que entraram lá como ele. Tem pessoas que se gabam por conta do partido político que tem. Tem pessoas que se gabam por conta da denominação. Ah, porque eu sou batista. Tu é congregacional, eu sou pastor congregacional, né? Tu é congregacional, eu sou batista. Tem gente que se gaba dessas coisas. Como se a fé em Cristo fosse menor que essas coisas. Ao invés de nós estarmos orgulhosos pela fé em Cristo, pelo prazer em Cristo, nós ficamos nos orgulhando porque o nosso filho agora conseguiu entrar na faculdade. Porque agora eu alcancei o emprego dos sonhos. Pessoas perdem o contentamento em Deus com muita rapidez porque não conquistam essas coisas. Porque não chegou lá. Não chegou na conquista desejada e aí a falta dessas conquistas faz com que essas pessoas cantem. O melhor de Deus ainda está por vir. Aí elas ficam se alegrando porque está escutando um louvor como esse. Não era para ser um louvor. Na realidade isso é um incentivo ao distanciamento, da satisfação em Deus. O que nós devemos aplicar aqui, irmãos, seja lá qual foi o currículo que você conquistou. Também eu não tenho interesse em saber qual foi o currículo que você conquistou. Isso não quer dizer que se você quiser conversar sobre isso, eu não vou conversar, não. Mas é porque essas coisas elas não são primárias na vida cristã. Então, seja lá qual foi o currículo que você conquistou, está tentando construir, que o teu coração não esteja nisso. Que o fundamento da tua alegria não seja isso. Que a razão da tua existência não seja chegar lá. Que aquilo que é central em tua vida não seja o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa. Não. Se Deus te acrescentar conquistas nesta terra, que o teu coração não esteja nestas conquistas. Com as conquistas ou sem as conquistas, celebremos ao Senhor como o bem supremo de nossa vida, como o Deus da nossa salvação. Que possamos dizer como o salmista diz lá no capítulo 16 de Salmos: outro bem não possuo, senão somente a ti. Isso aqui é a razão, Deus. Isso aqui é desapego. Isso aqui não é um desestímulo para que você não estude. Não é um desestímulo para que você não corra atrás. Não. Isso aqui é um desestímulo para que você faça disso a razão da tua alegria. Que a razão da tua alegria seja o melhor de Deus que já veio, Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, o primeiro aspecto nós falamos sobre o desapego de conquistas e currículos terrenos. Mas o segundo aspecto que está presente no coração de alguém que é conformado e satisfeito em Cristo é porque esse coração ele busca crescer espiritualmente. Ele tem um mandato de Deus.
crescer na graça e no conhecimento. Então ele quer, ele anseia, ele almeja crescimento espiritual. Veja comigo, os versículos 12 a 14 mais uma vez. Diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, ele faz uso de dois verbos, mas um desses verbos se repete duas vezes aqui nos textos. No versículo 12, Paulo diz, eu prossigo. No versículo 13, ele diz, eu avanço. E no versículo 14, ele torna a dizer, eu prossigo. Paulo está dizendo com esses verbos aqui, que ele se recusa a ficar apegado ao passado, às conquistas passadas. A meta de Paulo é avançar, é prosseguir. Ele quer andar, não retroceder, ele quer avançar. A ideia desses verbos, avançar e prosseguir, no termo grego aqui, é de um corredor que sabe que se olhar para trás um momento, ele se distrai e ele pode perder a corrida. Então ele não quer olhar para trás, ele quer usar o máximo de esforço para avançar, para prosseguir. E aqui nós aprendemos duas lições com o apóstolo Paulo. A primeira lição é, Paulo ele não parou no tempo. Paulo não parou no tempo. Os crentes, os cristãos, jamais deveriam ficar satisfeitos com o que aconteceu somente lá atrás, somente no passado, com a graça de ontem. Crentes não eram para viver olhando para o passado e desejando voltar para lá, porque também é muito comum a gente escutar, especificamente os de mais idade, dizer, né, porque lá nos anos 90 era tão bom, era bom quando a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. A gente vai conversar qualquer outro assunto e alguém diz, não, mas é porque hoje não é ruim, mas lá na década de 80, lá em 60, nos anos 2000 era tudo muito melhor. Talvez seja mesmo, talvez fosse. Mas a questão é a seguinte, por que você não deseja avançar? E discernir bem o tempo que você está? Prosseguir. Porque você está hoje. Ontem passou. Talvez alguém aqui pode dizer, olha, não, antigamente eu vinha para a EBD, hoje eu não venho mais. O que você fez antigamente passou. O que é que você está fazendo hoje? Ah, porque antes eu frequentava mais os cultos. Mas minha pergunta para você é, e hoje? E hoje? Não, porque antes eu sabia o Salmo 119 de cabeça. É, brincadeira. Isso aqui foi demais, né? Não, mas eu sabia o Salmo 91 de cabeça. E hoje, irmãos? E hoje? O que é que você está fazendo hoje? Que tira os teus olhos somente lá de trás. Que tira o teu coração somente daquele tempo que já passou. É triste quando alguém alega ter conhecido a Cristo, mas admite que cresceu muito pouco no conhecimento de Cristo, mesmo depois de passar já alguns anos na igreja. Já alguns anos. Não sei quanto tempo você já frequenta essa igreja, você já é membro dessa igreja. Se você ainda não é membro, mas já frequenta, tome a decisão de se tornar membro dessa igreja. Mas eu não sei, certo, quanto tempo você está aqui. Mas minha pergunta é, o que é que você tem feito para conhecer mais sobre Cristo? Como é que estão as suas devocionais? Como é que está a tua leitura bíblica? Como é que está a tua vida de oração? Como é que você tem tomado decisões na sua vida? Essas questões, elas são essenciais
para o crescimento cristão. Mas a segunda lição que a gente aprende com Paulo aqui Paulo faz do conhecimento de Cristo o propósito central da vida dele. Se a gente dá uma olhada, olha o versículo 8 mais uma vez. Ele diz, né? Assim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Aí olha o que ele vai dizer. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Fique com isso. E ser achado nele. Eu vou continuar a leitura aqui, mas fique com isso no seu coração. E ser achado nele. Paulo vai dizer, continuando, né? Não tendo justiça própria. Eu quero ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. É isso que Paulo quer para a vida dele. Então Paulo está dizendo assim, olha, se eu tenho um propósito em minha vida, é ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. O que seria justiça própria? E aqui nós sabemos que Paulo está mais uma vez fazendo um contraste com os judaizantes, que em nome das obras da lei, eles se justificavam. Mas Paulo não quer justiça própria. Talvez em nossos dias o que mais se assemelha aqui nessa aplicação, uma conjectura que eu poderia fazer é, talvez você não esteja crescendo no conhecimento de Cristo, talvez Cristo não seja a centralidade do teu coração, mas aí você tem algumas justificativas para isso. Não é porque o meu tempo está muito corrido, pastor, e é por isso que eu não cresci no conhecimento de Cristo. Justiça própria. Justificativa. A gente não tem desculpas para não crescer espiritualmente. Talvez você tenha as suas desculpas, né? Se eu lhe perguntasse e você quisesse realmente abrir o coração para mim, você ia dizer, não, mas olha, eu só não estou crescendo espiritualmente porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, você sabe como é que é a correria do dia a dia. Isso é justiça própria, pela qual o apóstolo Paulo está aqui condenando, olha, eu não quero ser achado em Cristo com base em justiça própria. Com base em justiça própria. Aí talvez a gente condena tanto os judaizantes, mas no final das contas, nós estamos confiando também na nossa própria carne, no nosso próprio discurso, como se o nosso discurso fosse convencer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como se o nosso discurso fosse suficiente para isso. Então Paulo faz do conhecimento de Cristo o propósito central da sua vida. A única coisa que Paulo almeja é conhecer mais a Cristo e ser achado em Cristo. Sabe o que é interessante aqui? Se a gente levar em consideração que Cristo nasceu no ano 0, certo? Então, do ano 0, Cristo é crucificado no ano 33. E no ano 36 da Era Comum, Saulo tem um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Então, no ano 36, leia-se os nossos historiadores que Saulo teve aquele encontro na estrada de Damasco. Mas quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, levando em consideração que Cristo nasceu no ano 0, muito provavelmente essa carta aos Filipenses foi escrita no ano 67 da Era Comum. Ano 67. Então, do ano 36 ao ano 67 da Era Comum, se passaram 31 anos. Vamos fechar e arredondar nos 30 anos. 30 anos se passaram que Paulo é crente. Mas ele continua querendo conhecer a Cristo. Já é com a idade avançada que ele está dizendo, olha, o que eu quero, meus irmãos de Filipos, é ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. É tudo o que eu mais quero, o quê? Ser achado em Cristo. Então, 30 anos se passaram, mas a paixão no coração do apóstolo Paulo continuava acesa, ativo. É interessante que no versículo 8, quando ele diz assim, olha, quando ele usa aquilo, o que era lucro, aquilo que para mim era lucro, isto eu considerei perda, essa palavra lucro, que aparece no versículo 8, é a tradução do termozinho grego kerder. Essa palavra kerder, no grego, está no plural.
No nosso português está no singular, lucro. Mas no grego está no plural. A ideia de Paulo aqui é lucros. Porque era muita coisa que ele conquistou. Mas ele está pegando todas essas conquistas, colocando dentro de um saco e dizendo, olha, isso aqui é bom, mas comparado a conhecer a Cristo, isso aqui é lixo. Isso aqui não pode me impedir de conhecer mais a Cristo. Nada pode nos impedir de conhecer mais a Cristo. Se tem alguma coisa que está te impedindo de conhecer mais a Cristo, você tem que considerar isso como lixo. E tirar isso da tua vida. Tirar isso da tua vida. Não pensar duas vezes. Não ponderar sobre essas coisas. Tudo que te atrapalha de conhecer a Cristo, você tem que jogar no lixo. E voltar o teu coração àquilo que é essencial. Conhecer mais a Cristo. Queridos, 3 observações aqui. A primeira. Paulo não está dizendo que ele teve uma vida ruim no passado e não tinha mais nada a fazer. E aí quando conheceu Jesus, a vida dele mudou. Porque isso é um discurso que você encontra nos lábios de muita gente. Minha vida era muito ruim, eu vivia numa bagaça, a minha vida era assim, era assado, mas aí Cristo entrou na minha vida e agora eu vivo uma vida melhor. Esse é o discurso que está na boca de muita gente. Esse não é o discurso de Paulo, olha, a minha vida era ruim, era terrível. Não. Segundo, Paulo não está dizendo que não tinha mais nada para buscar na vida dele, e aí ele decidiu ser apóstolo. Não, também não é isso. Paulo tinha tudo a seu favor. Tudo. Mas quando Cristo o chamou, ele abdicou de tudo. Queridos, nem todos aqui são chamados para o ministério pastoral. Porque Deus vocaciona as pessoas para determinadas áreas, que não seja somente o ministério pastoral ou a vida integral de um missionário transcultural ou cultural. Então, assim, honra a Deus na vocação que Ele te chamou. Por outro lado, talvez tenha pessoas aqui em que Deus vai chamar especificamente para o ministério pastoral. E essa pessoa vai ter que fazer algumas decisões na sua vida. Se ela vai para o ministério pastoral ou se ela vai querer seguir carreira profissional. Mas se Cristo te chamar, não deixe a carreira profissional te atrapalhar. Porque essa é a terceira observação aqui. Paulo conquistou uma vida requintada no judaísmo. Ele era cheio de regalias. Ele tinha vários privilégios. Mas quando Cristo chamou ele, ele não pensou duas vezes. Ele não ficou olhando, mas rapaz, e eu vou deixar de tomar água mineral para tomar água de chuva? Ele não ficou pensando nisso não, irmãos. Paulo não ficou pensando, mas rapaz, eu andava a cavalo, agora eu vou ter que andar preso, a pé. Não, ele não ficou pensando nessas coisas não. Eita, antes eu tinha ar-condicionado, agora nem um ventilador eu tenho. Não, Paulo não ficou pensando nessas coisas. Que eu sei que o nosso coração almeja tanto conforto e segurança. Isso não é um mal em si mesmo. O mal sempre está quando nós colocamos o nosso coração nisso. Quando essas coisas se tornam mais importantes do que um chamado de Deus, do que um convite da graça. Paulo não pensou duas vezes. Ele olhou para as conquistas que ele alcançou, mas ele disse, não, essas coisas elas são terrenas. Eu quero o Cristo. Tem um hino da harpa cristã, apesar de congregacional cantar salmos e hinos, nossa área de salmos e hinos, a gente também escuta louvores da harpa cristã e do cantor cristão também. Mas tem um hino, que é o hino 36 da harpa cristã, que tem um estrofe dizendo assim: passarinhos e belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores. Eu contemplo o meu lar. Tem muita coisa que quer nos encantar nessa vida e tirar os nossos olhos de Cristo. Muitas coisas. Mas quando alguma coisa estiver te encantando, lembra que essa coisa vai passar.
que essa conquista vai ficar. Mas tudo o que você fizer para Cristo permanecerá eternamente. Eternamente. Mais uma vez eu quero deixar claro, eu não quero desestimular você buscar crescimento profissional, não é isso. O que eu quero é lhe estimular que enquanto você faz isso, não se esqueça que o melhor de Deus já veio para a tua vida. Cristo Jesus, você já tem salvação. Você já é eleito. Esta é a melhor coisa que pode me acontecer. Não seja como aquele irmão que um dia o pastor chamou ele para participar de um culto, porque já há muitos dias ele não participava. Mas aí ele disse àquele pastor, eu preciso trabalhar. Eu estou sem tempo de cultuar. Pelo contrário. Lembre-se que Deus é digno de filhos que pausam o trabalho para cultuá-lo no ajuntamento dos salmos. Deus é digno disso. Digno de filhos que pausam as atividades e escolhem a boa parte de estar aos pés de Cristo. Ele é digno disso, irmãos. Enfim, caminhando para o final aqui. Eu falei sobre o aspecto de desapegar das coisas terrenas. Agora eu falei sobre o aspecto de buscar crescimento espiritual. E por fim, eu quero, em termos práticos, mostrar como é o coração. O coração daquele que descansa nessa verdadeira esperança, que é Cristo. Quando Paulo escreve aos Filipenses a carta da alegria, como eu disse aos irmãos no início, em termos lógicos, ele não tinha razões para estar alegre, porque ele estava preso. Estava preso numa masmorra, era o seu primeiro aprisionamento em Roma. E quem está feliz estando preso? Mas mesmo preso, quando eu leio a carta aos Filipenses, eu imagino Paulo olhando nos olhos daqueles irmãos de Filipos e dizendo: meus irmãos, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então ele está preso, mas ele está convicto de que a obra do Senhor Jesus vai ser completada. Talvez alguém diga assim: ô Paulo, está muito ruim tua vida aí não? E aí Paulo escreve Filipenses 1, versículo 12. Ele diz: eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É assim que você enxerga as suas tribulações? Passando uma tribulação, mas enxergando o ponto positivo da espiritualidade, que mesmo debaixo de muitas tribulações, o teu comportamento vai glorificar a Deus e vai fazer com que outras pessoas aprendam o bom comportamento dos servos do Senhor. Mesmo preso, Paulo aconselha a unidade da igreja. No capítulo 4 ele vai dizer: olha, eu rogo a Evódia e a Sintique que andem concordantemente. Será se ele tinha tempo na prisão para meditar sobre essas coisas? Unidade cristã. Talvez alguém diz assim: Paulo, olha como tu estás na miséria. E ele escreve, Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21, ele diz: olha, pois a nossa pátria está nos céus. Nossa pátria não é terrena. Dos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Mas aí, talvez alguém no meio da congregação dos filipenses, porque sempre tem alguém, e diz assim: Paulo, tu vai morrer aí, nessa prisão. Mas aí Paulo já deixa claro: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Alguém diz: mas Paulo, como é que você se alegra nessa circunstância? Porque o fundamento, a base, a estrutura da minha alegria é o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sempre, em todo momento, e no Senhor é o fundamento da alegria. Mas aí, mais uma vez, alguém pode dizer: mas Paulo, você agora está velho, impotente,
talvez Paulo respondeu assim a esta crítica: é verdade, eu estou velho e impotente, mas meu Cristo Jesus continua reinando soberanamente e tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Talvez você colocou tudo posso naquele que me fortalece quando você comprou um carro novo, né? E colocou lá. Mas Paulo disse isso quando ele estava preso. Tudo posso. Irmãos, vocês percebem que não há espaço para um discurso de vitimismo aqui? Nem um discurso de derrotado? Porque, provavelmente, alguém, na situação do apóstolo Paulo, diz assim: depois que eu entrei na lei dos crentes, meu amigo, minha vida só foi para baixo. Talvez qualquer outra pessoa ia dizer isso. Perdeu as regalias e agora está preso. Mas Paulo não. Paulo não vê isso como um discurso de derrota. Porque ele entendeu que o melhor de Deus já veio, Cristo Jesus. Ele entendeu assim. Ele entendeu que o melhor de Deus é Cristo. O melhor de Deus não é a casa melhor. O melhor de Deus não é nem a liberdade. A liberdade de ir e vir. O melhor de Deus é Cristo. E Paulo entendeu que estando preso, ou estando solto, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E isso mostra, irmãos, que ter apenas um conhecimento externo de Cristo, um conhecimento de ouvir falar, é um caminho muito perigoso, porque isso não brilha os olhos de ninguém, não enche o coração de ninguém, é apenas externo. Mas se você conhecer Cristo intimamente, somente conhecendo a Cristo intimamente, você vai entender que Ele é a melhor coisa que aconteceu em sua vida. E não há outra que possa substituir. Então, através dessa mensagem, nós possamos olhar para o nosso coração nesta noite e ponderar aonde é que está a beleza para o nosso coração. Que Cristo seja o centro das nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te oramos no nome de Jesus. Nós queremos pedir a ti perdão pelos nossos pecados, de todas as vezes que o nosso coração se desviou de ti, Senhor. Se desviou de ter o Senhor como central em nossas vidas. Perdoa-nos. Nos conceda graça para desenvolvermos uma vida de santidade e uma vida que entende que o Senhor é o melhor e que nada pode substituir, Senhor Deus, a sua presença em nossas vidas. Que seja tendo muito ou tendo pouco, que o nosso coração, que os nossos olhos possam brilhar quando nós lermos a sua palavra, quando nós escutarmos a sua voz, ó Deus. Seja o centro da nossa vida. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.